Projeto Desmitificando o Direito está começando aqui na Livraria Saraiva, Vila Olímpia, em São Paulo. Quero agradecer quem está presente aqui na loja, convidar vocês para assistir e debater conosco aqui o tema: o direito à privacidade, à intimidade, à imagem e à honra do trabalhador, a comunicação eletrônica e as redes sociais. O palestrante convidado é o Carlos Eduardo Oliveira Dias, aqui do meu lado. Ele é juiz titular da primeira vara do trabalho de Campinas, está fazendo doutorado em Direito do Trabalho pela USP, tem mestrado em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, é professor de cursos de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do ProOrdem, Examac, é assim que se pronuncia? Examac, PUC, do COGEAI, Escola Superior da Advocacia, ESA, aqui da OAB, autor de diversos livros jurídicos, esses aqui são os mais recentes, pela LTR, questões de concurso, comentários às questões de concursos para a Magistratura e Ministério Público do Trabalho, junto com a Ana Paula Alvarenga Martins. E do outro lado, Sentença Trabalhista, Teoria e Prática, está na 5ª edição já. Então fica a chamada dos 2 livros, quem tiver interesse em adquirir aqui hoje na livraria, está disponível no caixa. A média de tempo é em torno de 30 a 40 minutos. Depois, quem tiver interesse em fazer pergunta pessoalmente, pode aproveitar o espaço aqui, ou se não, depois mandar pela internet também e manter esse contato. Professor, obrigada por estar aqui hoje e prestigiando esse trabalho que a gente faz aqui. Mudamos de loja, excepcionalmente fazemos na Saraiva, e voltamos aqui na Vila Olímpia, que a gente já teve outras vezes. Espero que vocês aproveitem. Com a palavra, então, para o Sr. Carlos. Obrigada. Obrigado, Carmela. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. E eu quero agradecer o convite e a participação nesse evento, nesse projeto que é muito importante, e todos os trabalhos que têm sido feitos pelo Estado de Direito. E isso nos deixa muito gratificados de poder participar de alguma forma e contribuir para que assuntos como esse que nós vamos enfrentar sejam mais bem disseminados, né? Nós vamos falar sobre a questão dos direitos da personalidade e o direito à privacidade e à intimidade do trabalhador e como isso afeta as suas relações dentro de um contrato de trabalho. E para isso é importante observar o que é a personalidade, né? O que significa a personalidade. A personalidade é um atributo típico do ser humano, uma circunstância de caracteres que cada ser humano possui e que faz com que isso seja efetivamente objeto de uma proteção específica. É um bem imaterial, de caráter não patrimonial, e que qualifica a pessoa enquanto tal como um conjunto de atributos que efetivamente são relevantes e significativos na sua vida. E apesar de ser uma questão aí própria do direito civil, isso tem uma proteção no plano da Constituição. Lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 10, há uma proteção específica com relação aos direitos da personalidade e à privacidade do cidadão, e também é um tema que interessa bastante ao direito do trabalho, porque a honra do trabalhador, a intimidade do trabalhador também devem ser igualmente protegidas. Nós temos inúmeras situações que aparecem com frequência na jurisprudência trabalhista, de circunstâncias que podem de alguma forma afetar essa privacidade, essa intimidade do trabalhador. E elas começam antes mesmo de o contrato de trabalho se formar. Nós temos inúmeros casos, por exemplo, em que as empresas fazem consultas a órgãos de proteção de crédito ou fazem investigações sobre a vida privada do empregado, ainda no momento da sua seleção, no momento em que ele está sendo selecionado para eventualmente ocupar uma vaga na empresa. E isso é uma prática que, embora muito comum, pode acabar acarretando, pode configurar uma ofensa à sua intimidade. Mas sempre que isso se tornar invasivo, sempre que isso se demonstrar de alguma forma, de uma maneira de ataque a elementos da intimidade do trabalhador, isso efetivamente é considerado um ato irregular, ilícito. Quer dizer, o empregador até tem o direito de tomar medidas no sentido de fazer a seleção, de procurar qualificar as contratações que realiza, mas ele não pode
fazer a invasão à intimidade e à privacidade do empregado. Um dos exemplos, como já citado, é o fato de o empregador fazer consultas a órgãos de proteção ao crédito. Nós sabemos que muitos trabalhadores, pelas dificuldades que têm na administração do seu dinheiro, acabam ficando aí com restrições nos órgãos de proteção ao crédito e muitas vezes isso é motivado exatamente pelo fato de estarem desempregados. Naturalmente, se o trabalhador tem esta restrição, isso não pode ser um motivo para que ele deixe de ser contratado, para que ele deixe de ser admitido na empresa. Então, se o empregador faz essa consulta e isso serve como um parâmetro para deixar de contratá-lo, nós entendemos que isso se trata efetivamente de uma prática que é discriminatória e ofensiva à sua intimidade. Da mesma forma, seria ofensiva à intimidade do empregado algumas perguntas que comumente acontecem em processos de seleção ou entrevistas para emprego. Por exemplo, questão de opção religiosa, opção sexual, eventualmente até algum tipo de comportamento específico do empregado. Isso, a rigor, não deve ser objeto de questionamento, porque se for feito, mais uma vez, nós temos a invasão à privacidade do empregado e algo que efetivamente não é admitido pelo ordenamento jurídico. Se o empregado, ainda que não tenha sido contratado, esteja apenas na fase de pré-seleção, se estiver numa situação como essa, ele poderá efetivamente tomar as medidas judiciais cabíveis. Chamo a atenção para uma questão especificamente tratada pela legislação, que é a situação do exame de gravidez. Esse é um assunto que também frequentemente está presente nos tribunais. As empresas muitas vezes exigem das empregadas que submetam a exame de gravidez, exatamente para não ter os riscos aí de se contratar alguém nessas condições e naturalmente arcar com os ônus que isso acarreta. Esta prática é completamente proibida pelo artigo 373-A da CLT. O empregador não pode recusar a admitir a empregada a partir aí de resultados de exame de gravidez. Também se trata de uma situação de invasão à sua privacidade, invasão à sua intimidade, e isso, excepcionalmente, não é um tema que excepcionalmente está regulado em lei, porque normalmente esse assunto não vem sendo tratado na legislação, mas neste caso a lei proíbe expressamente esta exigência, que é o artigo 373-A da CLT. No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei 9.029 de 95 proíbe que se faça qualquer tipo de exame, teste, perícia, laudo, atestado voltado à comprovação de esterilização ou de gravidez. Esta lei, que é a chamada lei antidiscriminatória, qualifica essas práticas que o empregador eventualmente possa exigir, quer dizer, não pode exigir, mas se o fizer, isso é considerado crime. Então, também uma repercussão aí de caráter penal, caso o empregador ou o pretenso empregador, no processo de contratação, realize investigações dessa natureza. Uma outra questão que aparece nesses momentos pré-contratuais é o caso das informações negativas dadas pelo empregador ao futuro empregador do seu ex-empregado, Traduzindo isso numa linguagem mais simples. O empregado vai procurar um emprego e, ao fazer a entrevista, o entrevistador ali obtém a informação de que ele trabalhou em outras empresas. Ao consultar informações desse empregado nessa empresa anterior, o empregador antigo oferece informações desabonadoras, negativas. Isso é um risco, porque, efetivamente, se essas informações forem caracterizadas como impróprias, o empregador, o ex-empregador do caso, corre o risco de ser processado, inclusive para indenizar o empregado por danos morais. Mas ele não deve prestar informações desabonadoras do empregado. O ideal aí é, se não houver nada que possa falar no sentido positivo, que não faça nenhum juízo que possa ofender a sua dignidade. Há uma prática comum, mas igualmente ilícita, que é a chamada lista suja, que muitos empregadores veiculam, constando os trabalhadores que possuem ações na justiça. Essa situação é uma situação extremamente lamentável, porque é uma cultura que infelizmente ainda predomina no nosso país, de que o trabalhador que procura o poder judiciário é alguém indesejável, é alguém que não
poderia ser efetivamente contratado por aquela empresa. Então, muitos empregadores veiculam a listagem com a relação dos nomes das pessoas que já moveram ações trabalhistas contra ele. Isso também é uma prática tida pela jurisprudência como ilícita. Não é efetivamente algo que possa acontecer com regularidade. Se for configurado, cabe igualmente uma ação indenizatória e até mesmo uma medida preventiva para vedar, para proibir que o empregador assim proceda em relação a esse trabalhador. Mas essas situações, como dito, são circunstâncias que acontecem antes ou depois da formação do contrato. Nós temos algumas situações mais recorrentes, mais comuns, de casos que acontecem durante a própria vigência do contrato de trabalho. Então, a proteção à privacidade e intimidade do empregado dentro do contrato de trabalho é que é naturalmente objeto de uma preocupação da jurisprudência trabalhista e, sobretudo, porque nós não temos ainda uma regulamentação jurídica nesse sentido. Quer dizer, não há uma normatização que pressupõe aí um tipo de qualificação dessas condutas. Este assunto vem sendo praticamente todo ele regulado pela jurisprudência com base aí nos princípios gerais, inclusive constitucionais, como a dignidade humana e coisas do tipo. Algumas questões são muito clássicas, muito tradicionais dentro do contrato de trabalho, né? A situação, por exemplo, bastante conhecida das revistas íntimas. Há empregadores, né, que por razões das mais variadas, normalmente, aliás, até por questões de segurança, que promovem revistas íntimas nos seus empregados. Revistam o seu próprio corpo, as suas roupas, revistam objetos pessoais. E esse assunto ele tem uma regulamentação, aliás, é uma das exceções também, específica também no artigo 373-A da CLT. O inciso 6º proíbe que o empregador proceda revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Essa disposição foi inserida no nosso ordenamento em 1999 e visava naturalmente proteger as trabalhadoras que normalmente acabam sendo as maiores vítimas disso. Inclusive motivando aí algumas situações de grande constrangimento quando se realiza essa prática da revista. O que aconteceu a partir desta inserção legal e a partir, obviamente, da evolução da jurisprudência foi a construção de uma interpretação no sentido de que o empregador tem sim o direito de revistar objetos e pertences do empregado, mas não tem o direito de fazer revistas íntimas. Quer dizer, ele pode fazer revistas em bolsas, em sacolas, mas ele não poderia jamais, seja diretamente, seja por intermédio de seus representantes, fazer revistas corporais nos empregados, muito menos aquelas que aparecem frequentemente aí nas notícias de jornal, estabelecendo que os empregados têm que se despir, têm que tirar a roupa para que sejam revistados. Isso é completamente vedado, de modo expresso, pelo artigo 373-A da CLT, e mais do que isso, embora essa disposição esteja prevista especificamente com relação ao trabalho da mulher, a jurisprudência trabalhista já tem entendido que isso também se aplica aos homens, ou seja, é uma situação interessante de extensão de direitos. A princípio, assegura-se à mulher, mas efetivamente reconhece-se esse direito também para os empregados do sexo masculino. Consequentemente, e sintetizando essa questão, como a jurisprudência trabalhista tem interpretado? O empregador só poderá revistar objetos como, por exemplo, bolsas ou sacolas portadas pelo empregado. E ainda, desde que isso não configure nenhuma prática discriminatória. Ou seja, ele não pode selecionar alguns empregados para fazer a revista e nem fazer revista, por exemplo, apenas nos terceirizados, como muitas empresas fazem. Essa revista tem que ser impessoal, geral e apenas recair nos objetos. Não poderá jamais ser feita de forma discriminatória e muito menos com contato pessoal, com contato físico, de modo a configurar a chamada revista íntima. Isso tanto abrangendo as mulheres como também os homens. Da mesma forma, como já dito, se o empregador pratica atos desse tipo, ele poderá ser acionado, seja para vedar essa prática, seja para cessar essa prática,
seja também para depois reparar os empregados atingidos por danos morais. Ainda nesse contexto, né, das situações contratuais clássicas, nós temos a questão dos ambientes reservados. O empregador tem que destinar naturalmente ambientes reservados aos empregados, com vestiários, com banheiros, e, obviamente, por mais natural que isso pareça, embora seja ele dono do empreendimento, do estabelecimento, ele não tem o direito de ter acesso a esses ambientes. Esses ambientes têm que ser reservados, têm que ser destinados exclusivamente ao uso dos empregados, sem nenhum tipo de controle por parte do empregador deste uso, né? Inclusive, a utilização do banheiro em especial é uma questão bastante sensível e delicada. Muitos empregadores controlam demasiadamente o uso do banheiro pelos empregados. Isso não é uma prática racional, razoável, e se ficar caracterizada, se for evidenciada aí como recorrente, também é uma prática que se pode considerar como caracterizadora de um dano moral. Naturalmente, isso tem que ser avaliado no caso concreto, né? Nós temos que usar a razoabilidade para isso, mas esta prática de tentar restringir o acesso dos empregados ao uso do toalete é uma prática que pode configurar o dano moral. Uma outra questão muito relevante nesse sentido diz respeito ao uso da imagem do empregado. Há sempre uma discussão interessante no sentido de se saber se o empregador poderá, de alguma forma, usar a imagem do seu empregado, obviamente pensando no contexto da atividade empresarial, e obter algum tipo de benefício de caráter econômico, ou ao menos no sentido da publicidade em relação a isso. Bem, no plano geral, há uma divisão entre o uso autorizado e o uso não autorizado da imagem. Nós temos situações em que a pessoa autoriza o uso da sua imagem, isso inclusive é expresso no artigo 20 do Código Civil, quer dizer, é possível que alguém autorize o uso da sua imagem e, naturalmente, se autorizado, este uso não é vedado, e existe o uso não autorizado da imagem. Aqui é importante fazer uma distinção. O uso não autorizado da imagem, ele não é necessariamente um uso impróprio da imagem. Claro que se o uso for não autorizado e gerar prejuízos à honra ou à própria imagem da pessoa, isso é vedado, né? A exposição de uma foto de alguém em uma situação constrangedora, além de ser um uso que pode ser não autorizado, é também um uso indevido, um uso impróprio desta imagem. Mas nem sempre o uso não autorizado resulta num prejuízo de caráter moral. Eventualmente, usa-se a imagem de alguém sem colocá-la em uma situação de constrangimento, mas ela não autorizou que essa imagem fosse usada. Como ficamos então neste caso? Ainda assim, trata-se de um uso impróprio, já que, como dito, não houve autorização. E, nos termos do artigo 20, já citado no Código Civil, esta prática também é tida como irregular. No plano do contrato de trabalho, isso também vai ser aplicado, mas nós temos que fazer algumas ponderações. Naturalmente, se o empregado não autoriza o uso da sua imagem, seja de alguma situação aí constrangedora ou não, nós estamos diante de um uso não autorizado e, portanto, vedado, proibido pela legislação. Se o empregador assim proceder, quer dizer, usar a imagem do empregado de forma indevida ou não autorizada, terá que indenizá-lo, seja por dano moral, se causar nele constrangimento, seja pelo próprio uso indevido da imagem. Aliás, são coisas diferentes. Ainda que a imagem em si não produza um dano moral, o fato de ser usada sem autorização efetivamente merece ser indenizada. Merece ser indenizada, porque a imagem é também um direito da personalidade. Numa outra dimensão, nós temos o chamado uso autorizado da imagem. Como dito, isso é possível, inclusive previsto no artigo 20 do Código Civil. O problema é que no contrato de trabalho, essa autorização ela é sempre condicionada a um elemento subordinativo. Pressupõe-se que o empregado, numa relação empregatícia, ele está subordinado ao empregador, portanto, naturalmente, ele estaria sujeito
a aceitar qualquer imposição do empregador. Portanto, ainda que o empregado autorize o uso da sua imagem, por exemplo, uma divulgação de publicidade em um site ou em material impresso, é cabível a indenização por esse uso da imagem. O empregador não pode utilizar a imagem sem fazer nenhum tipo de pagamento compensatório ao empregado. Isso só vai deixar de incidir naqueles casos, naturalmente, em que é inerente à função, ao exercício da atividade profissional, o próprio uso da imagem. É um exemplo característico dos artistas. Os artistas, por razões óbvias, veiculam, né, a sua imagem como parte do contrato de trabalho. Então, naturalmente, esse uso não é indevido porque ele já está sendo remunerado. Assim como acontece com os atletas profissionais. Há até um dispositivo legal específico que trata disso, o artigo 28 da Lei do Atleta Profissional, que vai permitir o uso da imagem, inclusive sendo remunerado à parte, independentemente dos salários que aquele empregado merece. Então, nesses casos, naturalmente, como o uso da imagem faz parte do contrato, não há ilicitude em se utilizar essa imagem, o que não impede que, naturalmente, seja feita a devida remuneração. Esse tema evoca uma outra questão bastante comum na jurisprudência trabalhista, que é o uso de câmeras no local de trabalho. É um tema que não tem nenhuma regulação, nenhum regramento, e gera, portanto, muitas dúvidas e muitas discussões junto à jurisprudência. Claro, o empregador, detentor do local de trabalho, dono dos meios de produção, efetivamente tem o direito de controlar de várias formas o acesso, a segurança deste local. Então, a rigor, ele poderia, como de fato fazem hoje muitos empregadores, usar câmeras para controle da atividade produtiva, para efetivamente controlar a própria segurança do seu estabelecimento, sem que isso seja considerado ofensivo à honra do empregado. Obviamente, quando nós associamos isso com o que acabei de dizer, essas gravações ficam restritas ao âmbito interno, ao aspecto, repito, da segurança. Se essas gravações, ainda que feitas dentro do estabelecimento, dentro do ambiente de trabalho, forem veiculadas externamente, inclusive para fins comerciais, isso já gera o direito à indenização ao empregado. Mas a simples gravação para fins de segurança não representa um ato ilícito por parte do empregador. A única restrição que existe, colocada pela jurisprudência trabalhista, é o fato de haver eventuais gravações em ambientes reservados, como já citados, vestiários e banheiros. Por mais absurdo que isso possa parecer, há empresas que fazem isso, que colocam câmeras em ambientes reservados e, naturalmente, isso ofende a dignidade, ofende a honra dos trabalhadores que estão tendo a sua intimidade exposta. Então, isso não é admissível. No entanto, as câmeras utilizadas em ambientes de uso comum e, principalmente, havendo inequívoca ciência por parte do trabalhador de que, efetivamente, aquele ambiente está sendo monitorado, não é tido normalmente como sendo algo ilícito. Apenas em alguns casos pontuais, excepcionais, esse assunto pode gerar algum debate um pouco mais complexo. É o caso, por exemplo, das escolas que têm gravação das salas de aula. Por que isso é um problema? É algo que pode ser efetivamente questionado. Porque o professor, como atributo da sua atividade profissional, possui a chamada liberdade de cátedra. E, como tal, ele pode ficar constrangido caso tenha aí uma gravação da íntegra de suas aulas e, naturalmente, isso vai gerar nele uma necessidade de ponderação no que está falando. Pode gerar um constrangimento e um condicionamento ao que ele está dizendo. Portanto, isso é algo que pode gerar algum tipo de discussão. Pessoalmente, entendo eu que não é possível, no caso específico das escolas, manter câmeras gravando as aulas dos professores com a finalidade de controlar a atividade docente, por ferir este preceito da liberdade de cátedra. Em outras atividades, no entanto, a princípio não há anormalidade neste ato, por isso a jurisprudência tem efetivamente reconhecido a pertinência disso. No mesmo sentido,
há um problema também bastante recorrente que diz respeito a eventual controle das comunicações eletrônicas feitas no ambiente de trabalho, especialmente as que têm caráter corporativo. Para ser mais preciso, o acesso do empregador ao conteúdo da correspondência eletrônica dos seus empregados. Isso é lícito ou não é lícito? Bem, nós não temos regramento específico sobre esse assunto. Há normas gerais, inclusive na Constituição, que protegem a privacidade e a inviolabilidade das comunicações, inclusive estabelecendo que eventual ofensa a isso configura crime. No entanto, o ponto central da questão da comunicação corporativa é o fato de que ela é oferecida pelo empregador. Na realidade, o empregador cria uma conta de e-mail para o empregado e, a partir desta conta, ele pode ter acesso a informações e pode veicular informações que, a princípio, seriam destinadas ao trabalho. Então, a questão toda passa por essa análise. O empregador, oferecendo esta conta corporativa, poderá efetivamente controlar o conteúdo dessa conta corporativa, considerando-se que ela, a princípio, seria destinada apenas para o trabalho, e, aliás, como ele poderia ter a certeza de que ela só está sendo usada para o trabalho se não houver o controle do seu conteúdo? É um assunto polêmico, complexo, mas a jurisprudência trabalhista tem reconhecido a possibilidade de que haja esse controle. Ou seja, tratando-se de conta corporativa, o empregador poderá ter acesso ao seu conteúdo, inclusive, como já dito, para controlar e saber se o que está sendo veiculado nesta conta corporativa é matéria atinente ao trabalho ou não. E pode, eventualmente, utilizar o que for colhido ali como prova. Há vários julgados pelos tribunais trabalhistas que reconhecem a prática de falta grave, por exemplo, cometida com o uso de comunicação eletrônica do empregador. E não apenas pelo uso da comunicação. Muitas vezes o empregado pratica ofensas ao seu superior, ao seu chefe ou ao colega de trabalho, usando os meios corporativos. O empregador tem acesso e, naturalmente, aplica a ele a justa causa, usando como prova este documento. E, nesse caso, como a jurisprudência tem reconhecido a licitude deste controle feito pelo empregador, não se pode invocar o princípio da ilicitude da prova, a proteção que existe na Constituição, no sentido de que não se pode reconhecer a validade de provas obtidas por meios ilícitos. Neste caso, não se reconhece a ilicitude do meio, porque entende-se que o empregador ofereceu a conta corporativa e, portanto, teria o direito de controlar. Naturalmente, o empregador não poderá fazer isso se, eventualmente, o empregado estiver usando a sua própria conta pessoal, ainda que no local de trabalho. Então, é uma coisa diferente. O empregado usa a sua conta pessoal de e-mail usando o computador da empresa. O empregador não poderá controlar o conteúdo desta conta. Aí ele estaria fugindo à regra estabelecida pela jurisprudência e, naturalmente, a prova obtida aí é completamente ilícita. Por fim, o último aspecto que parece bastante relevante também diz respeito à interação das redes sociais e o contrato de trabalho. Nós sabemos que as redes sociais hoje constituem uma ferramenta importantíssima na disseminação do conhecimento, da cultura, às vezes até de coisas negativas, como a intolerância, o preconceito, mas ficando só do lado bom, as redes sociais cumprem um papel importante de integração, de aproximação, de reunião, de congregação das pessoas. E isso, naturalmente, afeta as relações de trabalho. Seja porque, de um lado, muitos empregados usam as redes sociais durante o próprio trabalho. E, de outro, eventualmente apresentam nas redes sociais fotos, fatos ou declarações que de alguma maneira podem afetar o seu contrato de trabalho. Como nós podemos enfrentar isso? Vamos dividir a questão em duas partes. Primeiro, a questão do uso das redes sociais no local de trabalho. Bom, isso é uma questão que vai partir principalmente da natureza do trabalho do empregado e da própria natureza da atividade empresarial. É claro, o empregador tem
o direito de controlar aquilo que o empregado faz durante o horário de trabalho, porque ele está remunerando o empregado para isso. Então ele legitimamente tem esse direito de eventualmente restringir o acesso às redes sociais para impedir que o empregado fique mais tempo, né, destinando a sua força e a sua concentração àquele fato do que ao trabalho em si. Mas isso tem que ser devidamente ponderado, porque muitas vezes as redes sociais são usadas como ferramentas de trabalho. Os profissionais de vendas, por exemplo, eles usam as redes sociais para angariar clientes, para divulgar os seus produtos, e isso acontece em vários ramos de atividade. Portanto, a simples e pura restrição ao acesso às redes sociais durante o local de trabalho, ou durante o horário de trabalho, pode representar um prejuízo ao próprio empregador. Então ele tem que ter o bom senso, tem que ter a noção clara de que isso deve ser temperado, deve ser modulado de acordo com as características do local de trabalho e da atividade empresarial. Não pode simplesmente partir de um pressuposto de que é irregular pelo fato de estar usando, uma vez que isso pode até gerar um resultado útil para ele. Sempre que houver necessidade, no entanto, ele pode restringir este uso, sendo importante, claro, destacar que esta condição tem que estar explícita, ele tem que narrar isso explicitamente ao empregado, de preferência num regulamento empresarial ou um documento escrito, dizendo: é vedado o uso de redes sociais no local de trabalho ou durante o horário de trabalho. Quanto mais clara for essa orientação, menores as chances de problemas esse empregador terá. Quanto às informações veiculadas nas redes sociais, esse é um problema que está muito mais associado à conduta das pessoas do que propriamente a uma disciplina normativa. Na realidade, o que acontece hoje? As redes sociais levam as pessoas a uma certa evasão da sua privacidade. As pessoas são tentadas a expor ao máximo informações que normalmente talvez não fosse razoável que expusessem, e isso pode gerar prejuízo, não há dúvida alguma. Há muitos casos aí no noticiário que evidenciam situações de trabalhadores que acabaram sendo punidos, sendo até despedidos, por terem publicado nas redes sociais fatos que comprometeram a sua atividade profissional. A regra fundamental é a regra do bom senso. O empregado jamais deve publicar em redes sociais fatos que de alguma maneira possam comprometer a sua honradez ou, principalmente, possam comprometer a imagem da empresa. Não poderá, por exemplo, não deverá, melhor dizendo, se deixar fotografar e publicar uma foto com uma vestimenta com a logomarca da empresa em uma situação degradante, ultrajante ou vexatória, porque na realidade ele está expondo a empresa ao ridículo. Então, efetivamente, isso, se for feito, sujeitará o empregado a sanções, inclusive a dispensa. Da mesma forma, ele não deve usar as redes sociais para atacar o seu chefe ou fazer agressões verbais a seus superiores hierárquicos, porque isso tem uma dimensão pública. Por mais que ele restrinja o acesso às informações para os seus amigos, para os seus contatos, isso pode ser reproduzido por algumas pessoas para outras. Pode chegar ao conhecimento do empregador e pode chegar ao conhecimento daquele que foi atingido. Independentemente aí de haver uma ofensa, de um crime contra a honra, nós vamos ter também a possibilidade do empregador aplicar a ele as sanções e as punições típicas do contrato de trabalho, inclusive a dispensa por justa causa. Então, o que é recomendável aí em relação a isso? O empregado pode e deve, como todo cidadão, usar as redes sociais, fazer bom uso delas para disseminar boas ideias, boas informações, para disseminar os relacionamentos, mas ele não deve jamais utilizar as redes sociais para extravasar de modo tão objetivo assim os problemas do contrato de trabalho, e muito menos para expor o seu empregador a algum tipo de situação constrangedora que eventualmente possa causar aí problemas para a imagem da empresa. Porque se isso for feito, não há dúvida nenhuma de que o empregador poderá aplicar sanções a ele. Lembrando, mais uma vez, que as redes sociais são públicas e, portanto, o que for obtido ali poderá ser tranquilamente utilizado como prova sem as restrições previstas pela Constituição Federal. Enfim,
Essas são as principais circunstâncias que me parecem relevantes aí nós observarmos nessa questão da proteção à privacidade, da proteção à intimidade e à imagem do trabalhador. E eu espero que possa esclarecer eventuais outras dúvidas que surgirem e fico à disposição para tanto. Obrigado. Obrigada, professor, pela presença. Agradeço, professor Carlos, pela presença aqui no projeto Desmitificando o Direito. E eu acho que o tema tem bastante assuntos conexos, né? Por exemplo, que eu anotei aqui, queria te perguntar, né? Como tu avalia a questão dos manuais que as empresas têm feitos para a utilização das redes sociais, né? A Petrobras, por exemplo, agora criou um manual do usuário em que ela diz como é que deve ser o comportamento do funcionário, alertando já para não falar mal, né? Na verdade, a gente sabe que é uma consequência do empregado ou falar ou não, né, da sua atividade lá, ele vai estar assumindo as suas responsabilidades, mas como tu avalia isso dentro de uma corporação, né, uma empresa, e também como tu avalia a questão da cedência, né, do empregado em relação a esse direito de personalidade, né? Eu vejo isso em relação ao empregado que cede para a empresa no trabalho. E se tu tem algum exemplo que pode ilustrar para quem está nos assistindo aqui depois pela internet e até ao vivo aqui, quem está assistindo saber como é que ele deve se portar diante do assédio, né? Porque às vezes ele fala, por exemplo, o funcionário do mês é uma propaganda para a empresa do funcionário. Será que o funcionário ele quer estar se expondo dessa maneira? Então, como tu avalia essas duas questões que eu mencionei aqui, e gostaria de pedir para tu deixar também depois os teus contatos para quem está assistindo aqui. Vamos lá, a questão do manual, eu acho legítimo que a empresa faça um manual. Aliás, quanto mais objetivo se estabelecer as regras para essa relação, melhor, porque quando há transparência e clareza, né, na disciplina do assunto, é muito mais fácil, você tem menos chance depois de ter problemas. Então, eu acho importante, ela tem esse direito, uma vez que ela é titular, né, digamos, do empreendimento. Então, ela pode efetivamente fazer isso, lembrando, quando pensamos no próprio ambiente de trabalho. Claro que ela não pode querer nortear a vida do trabalhador fora do ambiente de trabalho. Aí ela estaria naturalmente sendo abusiva, invadindo a esfera de privacidade que ele tem. No entanto, aí vale o que eu falei agora há pouco. A questão do bom uso das redes sociais é mais uma questão de comportamento pessoal. As pessoas têm que ter essa consciência, né, de que não devem expor nas redes sociais tudo aquilo que gostaria. Como a gente não deve, a rigor, né, expor em público do que a gente gostaria, sem arcar com as consequências disso. Porque existem parâmetros éticos de convivência, de relacionamento, que nos limitam nesse sentido, né? Então, é um cuidado especial que nós temos que ter, né? E acho que isso independe de normatização, é um parâmetro eminentemente ético, né? E que a empresa não pode regular, no sentido aí do que se faz fora, mas ela tem que ter a preocupação de conscientização dos empregados. Por quê? Repito, muitas vezes isso vai envolver a imagem da empresa. Nós temos alguns exemplos interessantíssimos, nem são no Brasil, mas de empregados de redes de fast food que se fotografaram deitados em cima de alimentos, né, e divulgaram nas redes sociais. Isso é claro que afeta a imagem da empresa, né? Com que segurança as pessoas vão comprar alguma coisa naquele estabelecimento, sabendo que poderia algum empregado ter deitado em cima dos pães que são oferecidos, né? Então, quer dizer, esse juízo, esse policiamento, ele é importante, né, como uma medida pessoal, né? Não acho que a empresa deva impor isso do ponto de vista da conduta fora da empresa. Deve normatizar aquilo que acontece dentro, mas não deve impor o que acontece fora. Mas, do ponto de vista da orientação, do diálogo, eu acho útil, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que estão fazendo, né? Como um caso também célebre, que surgiu esse no Brasil, de empregados de um hospital que se deixaram fotografar numa UTI, uniformizados,
fazendo brincadeiras em horário de expediente e publicaram nas redes sociais, né, que é pacientes no fundo, enfim, né, uma situação de constrangimento para o próprio hospital, né, todos uniformizados, com a logomarca do hospital aparecendo. Isso é algo impróprio, inadequado, nesse caso muito mais grave porque feito no local de trabalho. E isso, inclusive, gerou o reconhecimento da justa causa que foi mantido em todas as instâncias da justiça do trabalho, porque não é possível se expor a empresa a esse ponto, né? Então falta aí um policiamento maior por parte do empregado e, repito, uma questão muito mais de conduta pessoal. A questão do assédio, ela é extremamente delicada, é um problema que nós vencemos há muito tempo, mas que hoje vem tomando uma dimensão maior, né? É o que nós chamamos de assédio organizacional. Então, classicamente, as pessoas são vítimas do assédio direto, né? Aquela pressão específica que é feita em cada empregado, e hoje isso nem é mais necessário, porque nós temos o assédio que é feito pela própria organização, especialmente com a fixação de metas a serem cumpridas, às vezes metas impossíveis de serem cumpridas, né, de vendas, de produtividade, e muitas vezes acontece isso que você diz, né, a colocação de um funcionário do mês quando efetivamente ele não quer ser exposto dessa maneira. E o inverso também acontece, ele é exposto por não ter tido um desempenho adequado, né, às vezes com expressões pejorativas, expressões que são até ofensivas. Isso também é uma ofensa à sua intimidade. É uma prática que deve ser reprimida, pode ser objeto aí de uma ação individual da pessoa para uma reparação moral, e até mesmo, se houver uma prática recorrente, recorrer ao Ministério Público do Trabalho para que ele possa mover uma ação para que a empresa não pratique mais esses atos, tá? Porque realmente é algo extremamente grave e muito sério. E os contatos? Assim, os contatos são o e-mail cceod, de dado, @usp.br. Professor, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui no projeto Desmitificando Direito, que volta em abril de 2014. Até lá a gente também vai voltar com novidades do espaço onde vai ser na Saraiva. Lembrando que o professor é autor de 2 livros aqui que a gente está divulgando. Teoria e Prática da Sentença Trabalhista, que está na 5ª edição, e esse livro que é conjunto com a Ana Paula Varinga